Confirmação de Deus. Alguém já te escolheu e vai ser para a vida toda. Já aconteceu com você de sentir que algo estava se alinhando, mesmo que tudo ao redor dissesse o contrário? Há momentos em que a vida silencia, e nesse silêncio, Deus sussurra o que ainda não conseguimos compreender com os olhos, mas já sentimos com a alma. Não é barulho de trovão, nem anjos anunciando em alta voz. É o jeito sutil do céu comunicar que uma história já foi decidida, escrita com letras de eternidade. E esse tipo de confirmação não precisa de provas humanas, porque carrega a vibração inconfundível da verdade. Às vezes, a pessoa escolhida por Deus não chega com placas luminosas ou declarações de amor cinematográficas. Ela chega como presença constante, como oração respondida que você ainda não sabe que fez. E quando chega, tudo dentro de você parece reconhecer. Há algo nos olhos dela, na forma como o coração desacelera, como o tempo desacelera quando vocês se encontram. Não é pressa, é paz, não é ansiedade, é descanso. Porque quando é de Deus, o amor não grita, ele sussurra, e o sussurro dele é mais forte do que qualquer ruído do mundo. Mas antes de encontrar essa pessoa, talvez você tenha cruzado desertos. Pode ter se enganado com amores passageiros. Pode ter doado demais a quem só sabia partir. Pode ter achado que estava fadado a caminhar só, que a promessa era só para os outros. Mas na verdade, tudo isso era preparação. Porque um coração quebrado entende melhor o valor de ser escolhido de forma genuína. E você, que agora duvida se realmente é possível viver um amor para a vida toda, está mais próximo dessa confirmação do que imagina. Deus não trabalha com pressa, mas com precisão. Ele observa cada detalhe, seu tempo, sua jornada, suas feridas, e é por isso que ele não permite que qualquer pessoa ocupe o lugar que foi separado com tanto cuidado. Porque amar alguém por toda a vida exige muito mais do que palavras bonitas. Exige raiz espiritual, verdade emocional, afinidade que transcende o físico. E é isso que Deus está preparando para você. Talvez você ainda esteja no meio do processo. Talvez esteja olhando para a vida e tentando entender por que ainda não deu certo com ninguém. Mas a verdade é que você não foi esquecido. Você foi preservado. Você não foi ignorado. Você foi separado. E essa separação não é castigo, é construção. A pessoa certa, aquela que te escolheu no coração mesmo sem saber teu nome, está sendo moldada na mesma medida que você. Você não está esperando por acaso, está esperando por aliança, por história que começa no espiritual antes de tocar o chão. E quando vocês dois se encontrarem, ou se reencontrarem, tudo vai parecer como se já tivesse acontecido antes. Como se você já tivesse vivido aquele abraço, aquele olhar, aquela sintonia inexplicável. Porque almas que foram escritas para ficarem juntas não se estranham, se reconhecem. Não competem, se completam. Não se perdem, se encaixam. Então, se o céu tem silenciado, saiba que o silêncio de Deus nunca é ausência, é cuidado. E se você tem sentido uma presença recorrente em sua mente, um nome que não desaparece, uma sensação de que alguém está se aproximando, é porque no invisível a resposta já foi dada. E não é imaginação, é confirmação. Você não foi criado para histórias inacabadas, nem para promessas que se desfazem. O amor que foi preparado para você tem raiz em Deus e destino em eternidade. E quando ele chegar, e vai chegar, você saberá, não pelo que o outro diz, mas pelo que Deus já confirmou em você. O coração sente antes da mente entender. Há uma diferença sutil, mas profunda, entre gostar de alguém e ser chamado espiritualmente para caminhar com essa pessoa. O amor que vem de Deus não é uma escolha comum baseada em conveniência ou carência. É um chamado interior. Um toque silencioso que começa a ecoar no coração antes mesmo de se tornar claro na mente. E, muitas vezes, é assim que a confirmação divina começa. Com uma sensação inexplicável.
uma paz que chega sem razão aparente, um nome que insiste em permanecer mesmo quando você tenta esquecer. Deus trabalha com sinais que só o Espírito reconhece. E é por isso que mesmo antes de uma aliança, você já pode sentir a conexão. Mesmo sem palavras, há uma troca. Mesmo sem gestos, há uma resposta. Mesmo sem certeza, há um conforto que ninguém mais oferece. Porque o amor que vem do alto não se instala de fora para dentro. Ele brota de dentro para fora. Cresce silencioso, mas firme. Vai ganhando espaço sem atropelar o tempo. Vai se revelando no compasso do que é eterno. Talvez você já tenha tentado entender racionalmente por que essa pessoa específica mexe tanto com você. Porque, entre tantas outras, é ela que te faz sentir completo. Porque o simples som da voz dela acalma tua ansiedade. Porque você se sente em casa apenas com a presença dela, como se finalmente pudesse descansar, sem precisar provar nada, sem ter que se esconder ou fingir força. É porque almas que foram feitas para caminhar juntas têm essa linguagem muda e profunda que nenhuma lógica humana consegue traduzir. Muitas pessoas duvidam dessa percepção e tentam silenciar esse sentir. Mas a verdade é que o coração convertido a Deus tem ouvidos. Ele escuta o que a mente não capta, e por mais que você tente seguir outro caminho, o Espírito te faz lembrar. É como se a presença da pessoa fosse marcada em oração, selada em alguma conversa secreta entre você e o céu. Porque quando Deus une dois corações, Ele os faz lembrar um do outro mesmo sem contato, mesmo sem presença física. É como uma memória espiritual que insiste em permanecer. Mas essa sensibilidade, que muitos ignoram, é também um presente, porque te prepara. Você começa a agir diferente, a esperar com mais fé, a se preparar emocionalmente para um encontro que ainda não aconteceu, mas já está sendo gestado no invisível. É como se o coração começasse a arrumar a casa para receber algo grande, algo definitivo. E por mais que o mundo diga que é exagero, você sabe, porque o coração convertido a Deus pode até se enganar com amores passageiros, mas nunca se confunde quando o amor vem dele. Há quem diga que você está idealizando, que tudo isso é fruto da carência, mas no fundo, você sabe que não é, porque essa sensação não te gera desespero, te gera paz. E quando é de Deus, a paz é o primeiro sinal. Não há ansiedade, não há obsessão. Há serenidade. Há uma certeza que você não consegue explicar, mas também não consegue abandonar. Talvez a confirmação que você tanto pediu não venha por palavras ditas em alta voz, mas ela já começou a ser sentida no seu interior. Deus não precisa de ruído para te responder. Ele fala no sutil, no íntimo, no lugar onde só você e Ele sabem o que está sendo dito. E se essa pessoa que tanto ressoa dentro de você tem sido constante em seus pensamentos, seus sonhos, suas orações, confie. Não se trata de apego. Trata-se de um vínculo espiritual. E o que é espiritual não se rompe com a distância, com o tempo ou com os obstáculos humanos. Quem foi escolhido por Deus para caminhar contigo já sente o mesmo, mesmo que ainda não tenha consciência. Porque Deus não une corações pela metade. Ele une por inteiro, e em ambos os lados, ao mesmo tempo. O tempo de Deus não atrasa, Ele só prepara. É comum pensarmos que já estamos prontos para viver o amor da nossa vida, que basta a vontade, o desejo, o sentimento forte e sincero. Mas Deus não olha apenas para o agora. Ele vê o futuro, o invisível, aquilo que ainda não somos, mas precisamos ser. E é por isso que, mesmo quando tudo parece pronto em você, o outro ainda pode estar em formação. E vice-versa. O tempo de Deus nunca é um atraso, é um cuidado, um tempo de preparação para que o amor que virá seja tão profundo quanto verdadeiro, tão intenso quanto duradouro. Talvez você já tenha cruzado com essa pessoa, talvez até tenha vivido algo com ela, mas não foi o momento certo, porque o amor de verdade não nasce apenas do encontro. Ele nasce do amadurecimento.
E Deus, em sua infinita sabedoria, espera até que ambos estejam alinhados em espírito, alma e propósito. O amor para a vida toda exige mais do que paixão, exige visão. E nem sempre a gente enxerga o outro como Deus enxerga. Nem sempre a gente reconhece de imediato aquele que foi enviado. Às vezes o amor precisa ir, para depois voltar transformado. Você já reparou que, às vezes, as maiores bênçãos chegam quando estamos mais conectados com Deus do que com nossas carências? Isso acontece porque o Senhor não envia respostas enquanto estamos presos à pressa. Ele envia quando aprendemos a descansar, quando paramos de exigir e começamos a confiar, quando não tentamos mais forçar e passamos apenas a crer. E nesse estado de confiança silenciosa, de entrega verdadeira, algo começa a se mover do outro lado. Aquela pessoa começa a sentir algo diferente, uma inquietação, um chamado, um desejo de mudar, uma saudade que não tem nome. Deus trabalha assim. Ele fala contigo e, ao mesmo tempo, toca o coração de quem foi escolhido para você. E mesmo que ainda não tenham se reencontrado ou se assumido, essa conexão começa a se formar no invisível. Há um entrelaçamento espiritual acontecendo, e por isso você sente o que sente. Por isso certos nomes voltam à sua mente. Por isso certos sonhos parecem reais. Por isso aquela presença que você tentou esquecer volta de formas inexplicáveis. Porque quando algo está no plano divino, não há silêncio humano que apague, nem tempo que destrua. Mas há algo ainda mais importante. É preciso entender que esse tempo de espera é também o tempo da sua cura. Talvez você tenha feridas que ainda não se fecharam, medos que ainda assombram, inseguranças que poderiam destruir um amor lindo se não forem resolvidas antes. E Deus sabe disso. Ele quer te entregar um amor que dure, que cure, que edifique, que não seja mais um ciclo de dor, mas um recomeço sagrado. Por isso Ele segura, molda, transforma, até que você esteja pronto, até que o outro esteja pronto, até que o reencontro seja mais do que emoção, seja propósito. Não se desespere. O tempo de Deus nunca é em vão. O que parece demora é, na verdade, proteção. A pessoa que te escolheu, ainda que não saiba, está sendo lapidada. E você também. Porque quando o céu decide unir duas almas, ele não permite que venham pela metade. Ele espera o melhor momento, a hora perfeita, o instante em que tudo dentro de vocês dirá sim. Confie. O que é espiritual, volta. O que é divino, permanece. E o que é promessa, se cumpre. Quando o universo começa a conspirar por dois corações, a princípio, tudo parecia seguir seu curso normal. Cada um vivendo sua rotina, lidando com os desafios da vida e tentando esquecer, ou ao menos silenciar, aquela lembrança insistente de alguém que parecia ter ficado no passado. Mas o que está escrito por Deus, ainda que adormeça, nunca morre. Apenas espera a hora certa para despertar. E o despertar começou em pequenas coincidências. Nomes que surgiam de repente. Canções que traziam lembranças que o tempo não conseguiu apagar. Lugares que pareciam ecoar memórias. Tudo começou a conspirar em silêncio. Ela sonhou com ele. Não uma, mas várias vezes. Não eram sonhos comuns. Havia algo ali que fazia seu coração acordar apertado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ele, por sua vez, começou a ter pensamentos estranhos, uma vontade de voltar a lugares que não visitava há anos, um desejo inexplicável de buscar algo que nem sabia exatamente o que era. E é nesse ponto que o invisível começa a agir, quando a mente ainda tenta resistir, mas a alma começa a reconhecer os sinais. A verdade é que a confirmação de Deus não vem com barulho. Ela se instala nas entrelinhas da vida, nos encontros que parecem acasos, nos sentimentos que ressurgem com força, em mensagens que você quase não manda, mas que, quando envia, mudam tudo. O reencontro não acontece quando queremos,
mas quando estamos prontos. E aquele reencontro estava se formando, não pelas palavras, mas pelos gestos silenciosos do destino. Ela resolveu visitar a cidade onde passou a infância. Queria rever a casa da avó, o quintal com cheiro de fruta madura, as árvores que guardavam os risos da juventude. Não sabia, porém, que ele também estaria ali, que teria retornado para cuidar de um parente doente, para resolver coisas simples da vida, que, no fundo, eram apenas desculpas que Deus usou para reconectá-los. E quando os olhos se cruzaram novamente, foi como se o tempo tivesse apenas dado uma volta, como se nada tivesse mudado, e ao mesmo tempo tudo estivesse diferente. Não houve declarações imediatas, não houve promessas apressadas, houve apenas um silêncio que dizia tudo. Um olhar que confessava o que a boca calava há anos. Um abraço que parecia selar algo que nunca deveria ter sido adiado. Ambos entenderam sem precisar dizer. Havia algo ali que não era invenção. Era plano, era propósito, era resposta. Aquilo que tentaram evitar, reprimir, ignorar, finalmente ganhava forma diante dos olhos. Deus age assim. Ele deixa que o tempo nos transforme, para que, ao nos reencontrarmos, sejamos tudo aquilo que não conseguiríamos ser antes. Ele permite distâncias para curar feridas, permite silêncios para fortalecer a fé, e quando finalmente nos sentimos prontos, ou pelo menos mais conscientes de quem somos, Ele coloca diante de nós aquilo que sempre foi nosso, e nos faz enxergar com clareza o que antes só conseguíamos sentir. Essa conexão entre eles não era fruto de carência ou saudade mal resolvida. Era uma escolha divina se manifestando no tempo humano. Era o elo espiritual ganhando carne e osso. Era o que sempre foi, finalmente sendo. E não havia mais como negar. Não havia mais como fugir. A vida estava dizendo sim. O universo estava abrindo espaço. Deus já havia confirmado. E tudo ao redor conspirava para que aquele amor, enfim, pudesse florescer. Quando o coração precisa escolher entre o medo e a verdade. Havia um silêncio pairando entre eles. Não o silêncio do desconforto, mas o tipo de silêncio que acontece quando o coração está falando alto demais e a mente não consegue acompanhar. Depois do reencontro, tudo parecia intenso demais para ser coincidência e sutil demais para ser explicável. Eles se viam com frequência nos últimos dias. Trocavam conversas simples, olhares demorados, sorrisos que carregavam histórias não ditas. Mas, por dentro, o turbilhão. Ela se perguntava se não era tudo coisa da cabeça dela. Talvez estivesse confusa. Talvez estivesse projetando algo que não existia. Afinal, ele não disse nada diretamente. Só estava ali, presente, cuidadoso, sorrindo daquele jeito que ela lembrava desde a juventude. Ele, por outro lado, lutava com as próprias perguntas. E se ela já tivesse outra pessoa? E se esse sentimento que o consumia fosse só nostalgia? E se Deus não estivesse dizendo nada, e tudo fosse apenas saudade do que poderia ter sido? Esse é o ponto exato onde o medo costuma sabotar destinos. O medo do ridículo, o medo de se machucar, o medo de que o outro não sinta o mesmo, o medo de que o tempo tenha mudado demais as pessoas. Mas foi nesse instante, quando ambos estavam prestes a recuar, que Deus interveio. Não com milagres visíveis, mas com algo ainda mais poderoso: coragem. Ele a convidou para um café. Não era um encontro planejado, apenas um impulso que finalmente venceu as barreiras do medo. E ali, sentados à mesa de um lugar pequeno e simples, entre uma xícara e outra, entre palavras comuns e gestos familiares, a verdade começou a escorrer pelos cantos da conversa. Ela perguntou se ele se lembrava da infância, do tempo em que pareciam inseparáveis. Ele disse que lembrava todos os dias. Ela riu com os olhos marejados. E então, quase sem querer, ele soltou: "Eu nunca te esqueci." O silêncio voltou, mas dessa vez era um silêncio que curava. Ela não respondeu de imediato.
Apenas segurou a xícara com força, tentando conter a emoção, porque naquele momento, todas as orações que ela já tinha feito se tornaram vivas dentro dela. Todas as vezes que pediu a Deus um sinal, uma confirmação, uma direção, estavam ali diante dela dizendo: é agora. Ela confessou que também nunca havia deixado de sentir, que por muitos anos tentou ignorar, se afastar, construir outros caminhos, mas que nenhuma conexão foi igual àquela, que nenhum abraço teve o mesmo peso, que nenhum olhar despertou o que aquele homem despertava nela. Era como se as almas se reconhecessem antes mesmo que os corpos se aproximassem, como se o tempo tivesse apenas ensinado o que no fundo elas já sabiam. Eles não se beijaram. Ainda não havia pressa. O que existia era algo maior, uma decisão sendo tomada, um pacto silencioso entre duas almas que entenderam que não era mais hora de fugir, que aquilo não era invenção, era propósito, e que se Deus tinha permitido esse reencontro, depois de tudo, era porque a história deles ainda não havia acabado. A partir daquele dia, tudo mudou. Não no mundo exterior, mas dentro deles. Porque quando o coração escolhe a verdade ao invés do medo, o amor finalmente tem permissão para florescer. E aquele amor, escrito antes do tempo, começava a se manifestar com a bênção de Deus, quando o amor deixa de ser promessa e se torna escolha. Eles não sabiam o que viria pela frente. Não tinham certeza de como o futuro se organizaria, nem de quantas dificuldades ainda teriam que enfrentar. Mas havia algo que os dois agora carregavam com força: a convicção de que aquele amor era real, de que não era fuga, nem carência, nem fruto de uma fantasia inconsciente. Era o tipo de sentimento que sobrevive ao tempo, amadurece com a ausência e resiste ao esquecimento. E por isso, merecia ser vivido com inteireza. No dia seguinte ao café, ele a procurou. Desta vez, não para conversar sobre lembranças, mas para falar sobre o que desejava construir a partir dali. Ele foi honesto. Estava recomeçando a vida, com medos e sonhos, com cicatrizes e fé. Disse que não tinha tudo pronto, mas que estava disposto a preparar tudo junto com ela. E ela, que sempre teve medo de amar errado, ouviu com o coração em paz, porque tudo que vinha dele agora trazia luz e não confusão. Começaram devagar. Ele passou a caminhar com ela no parque onde costumavam ir quando adolescentes. Ela o acompanhava quando ele visitava o parente enfermo. Compartilhavam momentos simples, que não exigiam declarações, mas deixavam tudo muito claro. Era amor, puro, silencioso e presente. Um amor que não gritava, mas firmava raízes. A notícia do reencontro correu. Amigos antigos começaram a comentar. Familiares notaram os olhares. E com isso vieram também os primeiros testes. Pessoas questionaram, criticaram, colocaram dúvidas. Havia quem dissesse que era loucura recomeçar uma história depois de tantos anos. Outros acreditavam que aquilo era só empolgação passageira. Mas nenhum desses julgamentos abalava o que eles sentiam, porque sabiam, no fundo da alma, que o que estavam vivendo era muito maior do que a opinião dos outros. É sempre assim. Quando Deus confirma algo, Ele também permite provas. Não para que desistamos, mas para que nos fortaleçamos, para que não sigamos por impulso, e sim por convicção. E foi nesse tempo de provações que o amor dele se firmou. Ela percebeu que ele estava ali por inteiro, não só nos momentos bons, mas também nas dúvidas, nos medos, nas inseguranças. E ele via nela a força de uma mulher que amava com verdade, mas que sabia seu valor, que não implorava amor, mas escolhia amar. Eles começaram a planejar um futuro, nada extravagante, apenas sonhos com cheiro de realidade, um lar com janelas grandes, uma vida com paz, filhos que talvez viriam, viagens simples e sorrisos na varanda. Eles queriam o essencial, porque quando o amor é divino, não precisa de excessos, só precisa de presença, compromisso e entrega. Cada vez que ele segurava sua mão,
Ela se lembrava das vezes em que orou pedindo um amor assim. Alguém que a visse com verdade, que a respeitasse, que a ouvisse. E cada vez que ela o abraçava, ele agradecia silenciosamente por ter encontrado nela tudo o que um dia desejou, mesmo quando ainda nem sabia que desejava. E foi nesse caminhar constante, nesse cotidiano compartilhado, que o amor deles deixou de ser uma promessa distante e se tornou uma escolha real. Escolha de estar, de ficar, de cuidar, de recomeçar. Deus não une pessoas por acaso. Ele costura encontros com fios invisíveis de propósito. E quando essas pessoas se reconhecem e escolhem caminhar juntas, ele confirma o que sempre esteve escrito. Esse amor é para ser vivido, com fé, com entrega e com gratidão. O que resiste à prova merece permanecer. O tempo, com sua natureza imprevisível, é sempre um aliado e um provador. Aquele amor que começava a se firmar entre eles, que já havia vencido o medo e a dúvida, agora seria levado a um novo nível. Não de forma abrupta, mas como tudo que vem de Deus, por etapas. Porque antes de consolidar algo para a vida inteira, o céu precisa ter certeza de que ambos estão dispostos a amadurecer, a crescer um pelo outro, a permanecer mesmo quando não for fácil. Um desafio profissional inesperado apareceu na vida dele. Uma oportunidade que ele esperava há anos, mas que exigiria uma mudança para outra cidade, ao menos por alguns meses. Ela, por sua vez, estava cuidando da mãe que enfrentava problemas de saúde e não podia acompanhá-lo de imediato. Não havia conflito entre eles. Havia compreensão, mas também havia dor. Porque depois de tantos anos longe, depois de finalmente se reencontrarem e se entregarem a esse amor, mais uma distância se impunha. Na despedida, não prometeram o que não podiam cumprir. Apenas olharam nos olhos um do outro e disseram: "Vamos continuar nos escolhendo, mesmo que de longe." Era mais do que uma frase bonita. Era um pacto entre duas almas maduras que entenderam que o verdadeiro amor não depende de presença física constante, mas de presença emocional contínua, de interesse real, de comprometimento. Os primeiros dias foram difíceis. Ela sentia falta até do silêncio dele. Ele acordava e olhava para o lado esperando vê-la, mesmo sabendo que estava sozinho. Mas havia uma paz que não desaparecia. Uma sensação interna de que estavam onde deveriam estar. De que mesmo com quilômetros entre eles, Deus estava ali, entrelaçando os dias, fortalecendo os corações, mantendo o amor pulsando. E foi nesse período que os dois tiveram a confirmação mais bonita de todas. O sentimento não era dependente da rotina, da conveniência ou da carência. Era algo que vinha de dentro, que se renovava mesmo à distância. Ela continuava a orar por ele antes de dormir. Ele continuava a mandar mensagens com bênçãos pela manhã. Eles mantinham vivo aquilo que muitos deixam morrer no primeiro obstáculo. Nessa fase, ela entendeu algo profundo. Quando Deus escreve uma história, Ele também permite capítulos de silêncio, não para gerar insegurança, mas para ensinar confiança. E ele percebeu que amar alguém de verdade não é estar grudado o tempo todo. É desejar o bem dessa pessoa, mesmo que naquele momento o bem dela envolva seguir seu próprio caminho. Os meses passaram. A saudade apertou, mas nunca virou dúvida. E quando ele finalmente retornou, não houve reencontro com fogos de artifício ou declarações de novela. Houve um abraço demorado, uma respiração aliviada e um olhar que dizia: "A gente conseguiu." Eles haviam passado pelo teste da ausência e saíram mais fortes, mais certos, mais preparados. Porque o amor que resiste à prova merece permanecer. E eles estavam prontos para dar o próximo passo. Deus, que havia unido, sustentado e guiado, agora preparava o terreno para o florescer completo. Aquilo que foi gestado na infância, reativado no reencontro, cultivado na presença e confirmado na distância, agora estava maduro o suficiente para gerar frutos. Quando o amor é confirmado pelo céu e celebrado na terra,
O dia começou sem pressa. O sol subia devagar, como se respeitasse o ritmo daquilo que estava prestes a acontecer. Nenhum alarde, nenhum espetáculo exagerado. Era como se até a natureza soubesse. Certas promessas não precisam de barulho, apenas de presença. E era isso que havia ali. 2 presenças inteiras, inteiramente prontas. Ela se olhou no espelho, vestida de simplicidade e verdade. Não havia véu, grinalda ou grandes produções, mas havia brilho no olhar. Um brilho que só tem os corações que esperaram, que confiaram e que não desistiram de acreditar no amor, mesmo quando tudo parecia adormecido. Do outro lado da cidade, ele vestia sua melhor camisa, não por vaidade, mas por reverência. Era o dia em que assumiria diante de Deus e da vida que seu amor não era apenas sentimento, era escolha, compromisso e eternidade. O lugar era um jardim simples, mas abençoado por uma luz diferente. A grama verde parecia mais viva. As flores exalavam mais do que perfume, exalavam paz. Familiares, amigos próximos, todos presentes para testemunhar um reencontro que agora virava aliança. Mas mais do que isso, uma confirmação. Porque aquele momento não era apenas a celebração de um casal. Era o selo de uma história escrita nas entrelinhas do tempo, nos bastidores da fé, nas orações silenciosas que ambos fizeram quando ainda não sabiam que se reencontrariam. Quando ela caminhou até ele, não carregava apenas flores nas mãos. Carregava todas as memórias que construíram juntos, os olhares da infância, as cartas guardadas, os sorrisos tímidos do passado, o abraço que os reconectou anos depois. E quando ele a viu, parado ali esperando, percebeu que todos os nãos que havia vivido antes, todos os desencontros, as lágrimas e as pausas, tinham sido apenas ensaios para aquele sim definitivo. Não houve discurso longo. Apenas palavras simples ditas com o coração. Ela prometeu continuar escolhendo-o, mesmo nos dias difíceis. Ele prometeu não soltar sua mão, mesmo quando a vida tentasse desalinhar o caminho. E juntos, confirmaram aquilo que Deus já havia sussurrado ao coração dos dois, que esse amor era para a vida toda. A celebração foi leve, como deve ser o amor. Risos, olhares, abraços demorados, e uma atmosfera de gratidão silenciosa por tudo que viveram até ali. Eles dançaram devagar, não uma música ensaiada, mas um ritmo que só 2 corações conectados entendem. Não dançavam por exibição, dançavam porque seus passos agora eram um só. Depois do casamento, decidiram viver com simplicidade. Não buscaram status, nem perfeição. Construíram um lar com janelas largas, onde o sol entra de manhã e o silêncio acolhe à noite. Plantaram hortelã no quintal e fé no coração. E em cada detalhe da rotina carregavam a certeza. O amor que é de Deus não se apressa, mas também não se perde. E você, que ouviu essa história, talvez sinta o coração bater diferente agora. Talvez esteja esperando também por um reencontro, uma confirmação, um amor que cure e permaneça. Talvez já tenha sentido essa conexão com alguém e duvidou se era real. Ou talvez nem conheça ainda quem vai te amar assim. Mas uma coisa é certa: quando Deus confirma, nem o tempo, nem a distância, nem as falhas humanas podem desfazer. Porque o que é escolhido por Ele, encontra caminho. O que é confirmado por Ele, resiste. E o que é celebrado sob a luz do céu, dura. Não por mágica, mas por fé. Não por sorte, mas por propósito. E esse amor que vai mudar tudo, já está a caminho.